grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade,
é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que... Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E nosso líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas, irmão Paulo Tadeu. Este programa ele vai ao ar
todas as segundas e quartas-feiras, às 8 horas da manhã e às 18h30. Hoje, um programa muito especial, muito esperado, né? Com 2 convidados muito especiais, o irmão Caio e a irmã Sandra. Paz, Senhor Jesus. Paz, Senhor, irmã. Deus abençoe. Paz, Senhor, irmã Tainê. Paz, Senhor, a todos os irmãos que estão neste momento nos assistindo. Inclusive, o dia que nós falamos que queria entrevistar vocês, né? Os irmãos colocaram, dia 20 vai cair numa segunda-feira. E a gente já deixou ali, já meio que... Pré-agendado. Engatilhado ali, pré-agendado, né? Glórias a Jesus. Esses irmãos, eles têm um testemunho impactante. É um testemunho realmente de mudança de vida, né? Então, você precisa ouvir este testemunho. Mas antes, nós vamos te dar um tempinho aí. Porque eu vi aqui, nós estamos com 24 pontos conectados neste momento. Aqui já está a irmã Elisandra Silva, glória a Deus, nossa missionária virtual. Ontem o Thales, filho da irmã Elisandra, nos ajudou ali, uma bênção de Deus. A Duda, a Cíntia, muitos videologados já conosco, mas nós queremos te dar um tempo aí para você poder compartilhar com mais pessoas essa programação. Então nós vamos ouvir um pedacinho, só um pedacinho, desse louvor que toca de fundo. A irmã Lisa ali na técnica. A irmã Lisa, deixa um pouquinho do louvor aí para que as pessoas possam compartilhar. Vamos ouvir um pedacinho do louvor, então, e nós já voltamos. Compartilhe nas suas listas de WhatsApp, nas suas listas de WhatsApp, nos teus grupos, no teu status. Compartilha com todos aí para que muitos possam ouvir este testemunho. Nós já voltamos. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o... E nós retornamos então e vamos iniciar então a ouvir este testemunho, estes testemunhos, porque são 2, né? Agora é um só, né? Mas primeiro cada um teve a sua história. Glória a Deus. Vamos iniciar pelo irmão Caio, então. Irmão Caio, o senhor nasceu num lar cristão? Não, irmã, eu não tive essa oportunidade, né? Eu não nasci num lar cristão. Pelo contrário, né? Eu nasci num lar bem complicado, né? Devido ao uso de drogas, né? Do meu pai. Então foi uma infância bem conturbada, né? O senhor lembra alguma coisa assim da sua infância que lhe marcou? Assim, como é que foi a infância? Porque às vezes a pessoa ela tem um droga dependente em casa e tem filhos e pensa, é criança não vai lembrar, né? Sim. Criança, e não dá bola para isso. Mas na verdade a criança presta atenção, sim. Claro. Né? Pode falar um pouquinho, não Caio? Bastante coisa. Bom, irmã, na verdade eu
as lembranças que eu tenho referente a isso, né, a questão da dependência química do meu pai, eram muitas brigas, né, entre meu pai e minha mãe, muitas discussões. Eu ainda bem novo, né, bem pequeno, criança ainda. E aí veio essa questão de chegou um ponto em que eles já não conseguiam mais ficar juntos, né? Não conseguia mais conviver. Não, foi muitas brigas e até que houve a separação, né? Então eu fui morar com a minha mãe e ela batalhou bastante, né, para conseguir me criar ali. A gente sabe que não é fácil para uma mãe solteira, né, criar um filho e vindo de um histórico assim, né, que fica traumas, né, irmã? A gente sabe que ficam marcas, né? Então é uma luta. E como é que tu via isso? Tu vendo ali aquela situação, vendo o pai brigar com a mãe, vendo toda a situação, como é que tu te sentia? Olha, irmã, eu me sentia bastante triste, né? O normal, né? Sentir triste ali com a circunstância. E a gente fica... É que, na verdade, eu era muito novo, né? Então, eu tenho só as lembranças, que foi entre meus 3 anos, 4 anos ali que... Olha só, 3, 4 anos. Tem gente que acha que a criança com 3, 4 anos não está absorvendo nada, né? Não. Fica marcado, né? Com o poder de Deus, claro, aquilo tudo vai se resolvendo no interior da pessoa, mas fica, né? Uma criança, ela já absorve ali, ela já consegue compreender o que está acontecendo, né? Às vezes a gente vê muitas famílias que fazem coisas pensando que a criança ali não está vendo, não sabe o que está acontecendo, não entende ainda, não. Entende, sim. Entende, sim. E aí os seus pais se separaram, e aí como é que ficou? Como é que foi? Como é que tu conseguiu reagir? Como é que ficou a tua vida daí? Aí, nessa questão, quando eles se separaram, irmã, a minha mãe, na tentativa ali de conseguir um futuro bom para mim, ela procurou ajuda, né, de familiares, procurou ajuda de amigos. Então, eu fiquei bastante tempo assim na casa de familiares, morando com ela? Não, às vezes com ela, e às vezes ela tinha que trabalhar, e aí acabava eu ficando com uma família. Aí tirou aquela estrutura do pai e da mãe. Não, foi... Isso daí saiu essa estrutura, assim, né? Então... Não tinha mais. Essa base não houve, né? Essa base familiar, assim, não aconteceu. E aí? E depois? Aí que foi o... Não vou dizer que foi o grande problema, né? Mas foi um dos fatores, né? Que ocasionou a minha vida, a minha entrada, né? No mundo da drogadição, porque... Eu comecei a crescer, né? Comecei ali na juventude, aí me tornei um jovem bem rebelde, assim, né? Porque não foi muito tempo, né, irmã, que essa questão da minha mãe. Depois, não me lembro muito bem, assim, mas eu acho que ali uns 10, 11 anos, se não me falha a memória. Aí ela já conseguiu, né, uma estabilidade, eu já fui morar com ela. Então, lá dos 3, 4 anos até os 10 anos de idade, o irmão ficou indo... Morando um pouco numa casa, morando um pouco noutra casa. Morei bastante, Imagina só, uma criança, né? É algo que é científico até. A criança, ela tem que ter a base, tem que ter a rotina, tem que ter... Aí imagina só, a criança que é criada assim, um pouco num, um pouco no outro, sem nada, né? Sem base nenhuma. E não eram cristãos. Não eram cristãos. E aí depois, quando eu fui morar com a minha mãe, Aí já estava na época de escola e, infelizmente, fui pendendo para os maus caminhos, né? Fui procurando as más influências, né? Fui andando com pessoas erradas. E por que a pessoa anda com pessoas erradas? Porque, na verdade, ela vai se sentir protegida com aquilo ali, né, irmão Caio? Como é que tu te sentia? Por que tu não... Quando tu vê assim, ó, por exemplo, a pessoa, eles ali são... Se alguém mexer comigo, eles me defendem. Uhum. É mais ou menos isso, né? Num determinado ponto, sim, né? Mas quando tu vai, é uma curiosidade, né? Tu vai... tu sente uma curiosidade em saber, porque, na verdade, são diferentes, né? Essas pessoas, assim, que têm esta tendência
a esse tipo de vida, elas são diferentes dos demais, né? Numa escola, por exemplo, tu Se vê identifica que os grupinhos. não, esses grupos são os diferenciados de todos, né? Então, algumas pessoas se afastam, que é o certo, né? Tu se afastar, mas outras pessoas pendem na curiosidade e acabam querendo conhecer, saber o que acontece, né? E aí é uma questão que tu vai indo e vai te envolvendo, e aí daqui a pouco, quando tu vê, tu não tá conseguindo mais voltar, né? Tu não consegue mais voltar da onde tu parou e pendeu para ali, né? É bem complicado essa questão. E com que idade que tu usou a primeira vez? Olha, eu comecei com cigarro, né? Comecei com cigarro ali com uns 11 anos de idade, né? Comecei a fazer uso de cigarro, bebidas alcoólicas levemente, assim, né? No início. E aí depois, com uns 13 anos de idade, já experimentei a maconha, né? Ele foi o momento em que, digamos que foi o passo mais largo que eu dei nessa entrada, né? Para essa vida, assim, né? Então, E a tua mãe, vendo isso? Ela sabia disso ou não? Não foi escondido, né? Na verdade, se esconde. E na verdade, a mãe, né, pelo amor ali, às vezes ela não quer acreditar, né, no que está acontecendo. Ela não quer acreditar, porque o sentimento dela não é que o filho vá para esse lado, né? Então e eu fui me escondendo E muitas famílias só procuram ajuda quando não tem mais jeito, né? Porque ela mesma não quer assumir que tem um problema em casa. Problema. Porque é uma vergonha para os familiares, para... Como é que tu vai... Os teus vizinhos vão ver, eu tenho um dependente químico em casa. Uhum. Esse é um dos grandes erros que se comete, né? Porque a pessoa espera não ter mais o que fazer. Para isso impedir ajuda, né, irmão Caio? E aí, como é que foi? E aí foi indo. E aí, quando ela começou a se aperceber, né, que tinha coisa errada, né, que a coisa não estava indo bem, ela começou a aconselhar, né? Não que ela começou, né, ela já vinha, desde que eu voltei a morar com ela sempre fez de tudo por mim, né, tentou a vida toda, ela procurou fazer o melhor por mim. Mas é que daí a coisa já estava um pouco pesada, né? E aí porque na verdade, irmão, o que acontece? A gente sabe muito bem que na maior parte das vezes a família não sabe o que fazer, né? A família não sabe como agir, a família não está preparada. Abrindo um parênteses, e por isso que é importante esses trabalhos. Pode falar, irmão Caio. É bem importante assim, ó. Porque o irmão Caio e a irmã Sandra trabalharam por alguns anos. Quanto tempo vocês ficaram lá no desafio? 9 anos, em Três Coroas. Olha só. Eu fiquei 8 e meio por aí. Fazendo que tipo de trabalho? Esse trabalho, né? Olha só, prestem atenção. Eu não falei no início para a gente poder falar no decorrer, mas eu acho que é importante falar já para que as pessoas possam entender como é que funciona o processo, né? Pode falar o que o irmão fazia lá. Porque lá dentro da instituição a gente entrou para nos recuperar, né? E aí, pela misericórdia de Deus, a gente foi alcançado e o Senhor nos resgatou e tivemos a oportunidade, né, de lá dentro aprender muitas coisas, né? Muitos irmãos que nos ensinaram, nos instruíram, né? Nos acompanharam, nos ajudaram. E aí depois nós tivemos também a oportunidade em poder ajudar, em poder estender a mão também, né? Mas voltando, irmã, a essa questão, que muitas das vezes a família não tem o preparo para isso, a família não se prepara, na verdade, para isso, né? Nenhum pai, nenhuma mãe se prepara. Eu vou me preparar porque um dia o meu filho pode ser um dependente químico. Não existe. Ninguém espera, né? Ninguém espera. Ninguém quer isso. Ninguém quer. E aí o que acontece? Aí quando, porventura, às vezes inventa de acontecer, o familiar não está preparado. Então, por isso que é muito importante esses trabalhos assim. Por quê? Porque a família também recebe o acompanhamento, né? A família também recebe um suporte. Até porque a irmã sabe, a gente sabe, algumas pessoas não sabem, que o problema total não está no dependente, né? Exatamente. O problema não está em si só no usuário, né? Mas às vezes existe uma boa contribuição da família,
Então, por isso que tem que ser um corpo que tem que estar unido, né? A família precisa estar junto, apoiando, para que possa alcançar, né, uma recuperação, para que possa alcançar uma libertação, né? Muitos pensam assim, o problema é ele. Aí manda lá para o centro de recuperação, não busca se ajudar, a família não busca ajuda, não busca mudar. E aí, quando volta recuperado, não. O recuperado volta, tá lá, abre a porta da geladeira, tem cerveja, estão lá fumando cigarro. Como é que ele vai ficar de pé? Não existe uma base, né? Exatamente, não houve um preparo. Então, é feito todo esse acompanhamento junto com a família para poder preparar a família para receber essa pessoa de volta. Sim. E aí, depois o irmão cai. Aí o irmão caiu nas drogas. Aí foi depois ali que eu experimentei a maconha, e aí eu experimentei. E aí depois comecei a fazer o uso esporadicamente, aos finais de semana, quando ia nas festas, assim, aquelas festinhas de amigos, né, entre aspas, dizendo. E aí comecei a conhecer as drogas mais pesadas, né? Até então eu pensava que eu fazendo uso de maconha, fumando cigarro, bebendo, eu poderia ter controle da minha vida. Eu pensava assim, não, eu posso, a hora que eu quiser eu paro, a hora que eu quiser eu saio, eu vou ter a minha vida, eu vou ter minha família, eu vou trabalhar, vou conseguir. Só que não é assim, né? Quem viveu, quem passou por isso sabe que não é assim, que não é tão fácil quanto se pensa. E aí eu caí na droga mais pesada, experimentei a cocaína, não cheguei a me tornar um dependente de cocaína, porque já logo em seguida vinha a conhecer o crack, né? E aí foi onde eu me perdi mesmo, né? Aí foi com em torno de uns 16, 17, entre 16 para 17 anos, que eu conheci o crack e me tornei um dependente, né? E aí foi o abismo, né? Aí foi quando eu fui ao fundo do poço, tive diversas experiências ruins, né? Morei na rua, tive algumas tristezas, né? Alguns, como é que eu posso dizer assim, alguns tropeços na vida que a gente não espera ter, né? Porque quando tu começa a usar, tu jamais vai esperar que aquele ali seja o fim. Não. E muitos morrem na rua. E lá na rua, quando tu estava lá como morador de rua, porque tem gente que passa pelo morador de rua, que na volta tem muitos, né? E nem sequer olham pro lado, né? Aí parece que não é uma alma, mas é uma alma preciosa. Como é que tu te sentia sendo um morador de rua? Assim, a minha questão quando eu morei na rua, irmã, foi algo... Não chegou a ser como a gente vê, né? Vamos dizer assim... Porque quando eu morei na rua, eu estava num bairro lá em São Leopoldo. Eu morava em São Leopoldo na época. E aí o que aconteceu? Eu não queria mais saber da família, né? Não queria mais saber de... É aquela questão de a família começa a tentar ajudar, querer dar conselho, e o dependente, para ele conseguir se recuperar, ele tem que reconhecer. Enquanto ele não reconhece que ele é um usuário, é um dependente, precisa de ajuda, ninguém consegue fazer nada, né? Para o próprio Deus trabalhar na vida dessa pessoa, ela tem que aceitar isso. Exatamente. Né? Tem que haver uma aceitação. E aí o que aconteceu? Aí eu estava em São Leopoldo morando lá e aí me atirei na rua, né? Ficava num bairro ali onde eu frequentava com alguns usuários também, e eu ficava por ali, dormia na rua, às vezes conseguia dormir na casa de alguém, né? Posava na casa de um, na casa de outro, e fiquei ali um período de tempo ali, não me recordo muito bem, né, o tempo, mas me recordo que foi bem nos meus 18 anos, que foi na época do quartel, né? Que eu até... A gente sempre comenta, eu sempre quis servir, né, mas não consegui porque eu estava nessa situação, né? E Jesus, alguém lhe falava de Jesus? Olha, irmã, eu tive uma experiência quando pequeno, né? Quando pequeno ainda tive uma experiência de um irmão que me levou para o monte, né? Ele me levou para o monte e eu não entendi, né, a visitação de Deus na minha vida e não aceitei aquilo. Na verdade, ele não me levou para o monte, ele me levou para passar um final de semana na casa dele, e aí era final de semana de campanha na igreja. Né? Então, na sexta-feira ele me pegou, já teve uma vigília, nós ficamos na vigília, eu acho que até umas 4 horas da manhã, aí quando saímos daquela vigília ali, a gente dormiu até umas 8 horas, mais ou menos, e já levantamos, e aí passamos o sábado inteiro dentro da igreja,
E eu sem entender nada, né? Eu sem entender nada. E aí o que aconteceu? E aí na noite tinha um monte, né? E aí lá no monte vi fogo, vi brasa, tudo, mas não entendi nada do que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? Pensei que eles estavam me enganando, né? Que eles tinham largado alguma coisa ali para dizer que era fogo, mas não entendi, né? Eu era bem novo ainda. Isso foi antes de eu entrar nas drogas. Essa oportunidade eu tive antes de entrar nas drogas. No caso, o plano perfeito de Deus era que naquele momento tu já tivesse aceitado. encontro. É isso aí. Que coisa, né? Deus já estava querendo me guardar, né? Mas nós temos nosso direito de escolha, né? E eu optei por não aceitar aquilo. E não, irmã, no período em que eu tive perdido nas drogas, não houve, assim, não. Ninguém evangelizou. Não, olha só. Não houve. A importância do evangelismo, né? É muito importante. E aí? Como é que foi ir para o centro de recuperação? Quem te convenceu? Como é que isso aconteceu? Não, foi assim daí, irmã. Essa questão quando eu fui para o Desafio Jovem, eu já estava mal, já estava 4 anos usando crack, estava com 22 anos já. Estava bem debilitado. Eu me lembro que numa noite eu estava enfermo, em cima de uma cama, muito mal. E aí eu ainda tinha um telefonezinho daqueles bem antigo que... E aí eu peguei aquele telefone numa madrugada e eu liguei para minha mãe. Eu me lembro que eu liguei para minha mãe e eu pedi ajuda. Né? Tava cansado, né? Conseguiu reconhecer? Tava cansado, eu vi que na verdade eu iria morrer, né? Naquela situação que eu tava, eu iria morrer. E aí eu pedi ajuda para ela. E ela sempre esteve disposta, né, irmã, a me ajudar. Mas tu precisava querer. Eu precisava aceitar. E aí, então, o que aconteceu? Ela entrou em contato com algumas pessoas lá de São Leopoldo. Isso nós estávamos morando em Montenegro, né, onde nós moramos hoje. Na época, nós já morávamos lá. E aí, ela ficou sabendo que lá em São Leopoldo tinha o Café Convívio. Né? Tinha o Café Convívio lá em São Leopoldo, que tinha um trabalho, né, que fazia essa triagem e levava ao Desafio Jovem de Três Coroas. E aí o que aconteceu? Nós fomos lá, numa quarta-feira, as reuniões eram nas quartas-feiras, e aí a gente chegou lá, esperamos um pouco, começou a chegar os irmãos que trabalhavam, cooperavam ali, e aí começamos a reunião, né? Só que tinha os protocolos, né? Tinha os protocolos a serem seguidos, que eram 4 reuniões, né, que precisava frequentar, mas eu sabia, irmã, que eu não teria condições de frequentar 4 reuniões. Sabia que tu te conhecia. Isso foi lá em 2008, né? Quando começou. Logo no início. Logo que o irmão Jorge Lemos, ele foi a Portugal e ele conheceu esse trabalho lá em Portugal. E aí ele trouxe para cá. E aí então estava bem no início, né? Era à risca, isso tudo seguido. E aí eu sabia que eu não poderia. E eu conversando com o irmão Erni, né? Que se recuperou em Três Coroas, conversando com ele na mesa. E eu expliquei para ele a minha situação, disse que eu não era daquela cidade, que eu precisava de ajuda. E aí, então, ele disse assim, vamos ver, então, o que eu posso fazer por ti. Ele disse assim para mim, tu acredita em Deus? E eu disse, olha, acredito. Daí ele disse, tu tem fé que Deus pode fazer alguma coisa por ti? Eu disse, tenho. Né, com uma certa incredulidade, mas eu disse, tenho. Pela fé, tu disse que tinha fé. Pela fé. E aí ele chamou o irmão, que era o líder, né, o irmão Israel, ele chamou o irmão Israel, explicou a minha situação para o irmão Israel, e aí, o irmão Israel olhou para mim, olhou para ele e disse assim, Erni, tu coloca a tua mão no fogo por ele? E aí o irmão Erni olhou para mim e disse, eu coloco. Ô, glória! Coloco a minha mão no fogo por ele. E eu me lembro que o irmão Israel se afastou, aí pegou o telefone, ligou para Três Coroas, e aí quando ele voltou, ele disse, então tá, amanhã tu pode ir para o Desafio Jovem de Três Coroas. Glória a Jesus, só Deus faz isso. Isso daí foi no dia 29, que eu fui na reunião. E aí no dia 30 de outubro de 2008 foi quando eu adentrei no Desafio Jovem, né? E ali foi quando houve a mudança de vida. Um processo de Deus. E ali ficou durante? Faltou 20 dias para 9 anos. Né? 9 anos, bem dizendo. Praticamente 9 anos. Que coisa mais linda, né? Glória a Deus. E depois a gente vai saber a história dos... a gente vai ter que... Já são 19 horas, não dá. O tempo passa muito rápido. Irmã Sandra, tu vai ter que chegar um pouquinho mais perto do microfone, irmã Sandra. Vamos ouvir agora um pouquinho da irmã Sandra, né? Irmã Sandra, tu nasceu num lar cristão?
Não nasci num lar cristão, mas eu conheci Jesus ainda na minha infância, né? A minha mãe era cristã, ela servia a Deus numa igreja. Diferente do Caio, eu cresci até os 12 anos com pai e mãe dentro de casa, meus irmãos, tudo, olhando de fora, bem normal, assim, né? Mas a minha família foi vítima do alcoolismo. E aí destruiu a família, né? O pai e a mãe se separaram, a gente ficou com a mãe tinha que trabalhar bastante. Essa parte bem semelhante à história do irmão Caio. Nós acabávamos indo para o colégio e ficando boa parte sozinha, porque a mãe tinha que trabalhar para nos manter, né? E ali eu fui me envolvendo, fui me perdendo. Eu nunca aceitei Jesus na infância, mas eu já conhecia. Ouvia, né? Eu me lembro que eu tinha na minha mente bem convicto, assim, ó, um dia eu vou ter que ir para a igreja, nem que seja na cadeira de rodas, eu vou ter que ir. Mas que E coisa. aquilo me deixava assim angustiada, mas eu não conseguia dar aquele passo porque eu era muito nova, tinha vergonha e tal, né? Que, olha só, quem cria os filhos na igreja, né? Às vezes pensa assim, ele não quer Jesus, ele... Na verdade, existe essa convicção. Sim, porque eu ia nos cultos e ouvia a palavra, né? Mas, enfim, aí a gente fica adolescente e acha que tudo é vergonhoso e tal, né? E aí depois que o pai e a mãe se separaram, eu tive meu primeiro contato com drogas com 13 anos também, né? Já fazia uso Como do cigarro. que chegou nas drogas? Escondida. A mãe trabalhava e eu tinha as amizades, né? Queria andar com as amizades, a gente precisa, isso é muito claro, precisa pertencer a um grupo. E eu sempre pertencia àquele, eu tinha muita vontade de fazer tudo certinho, mas eu sempre estava no grupo daqueles, dos rebeldes. E ali eu conheci mais profundo o cigarro, aí já fazia uso, né? Conheci maconha, passei por cocaína, mas tudo muito light, sabe? Não cheguei a me afundar em nada. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu sou da cidade de Alvorada, eu me mudei para morar em Porto Alegre, ali no bairro Leopoldina, e ali eu tive um contato com crack. Mas aí, no final dos 15 anos, eu fui num culto e aceitei Jesus. Aí eu fiquei na igreja... Mas já tinha experimentado o crack? Já. Bebida alcoólica, tudo. E dos 16 aos 20 eu fiquei na igreja. Glória a Deus. E aí eu ia na igreja lá na Alvorada com a minha irmã. Só que eu tinha um problema muito sério. Não conseguia pedir ajuda. Tinha todos os conflitos que um adolescente passa, muitas dúvidas. Eles diziam na igreja, tem que buscar Deus. Eu dizia, mas o que é buscar Deus? E eu vi os jovens chorando. Eu dizia, mas estão chorando por quê? Eu dizia, tem que chorar. Né? Vivia uma capa, uma aparência, né? E tinha muitas pessoas à minha disposição e eu não pedi ajuda para ninguém, porque eu tinha aquele ar de... Não era o nosso ministério, né, irmã? Não era o nosso ministério. Ainda nem existia, né? Eu acho, né? Acho que não. Né? E aí, mas tu dava sinais, algum sinal para alguém que tu estava precisando de ajuda ou não? Eu tinha alguns problemas, assim. Eu sempre tive a minha irmã que me acompanhou muito de perto, né? Ela pregava o evangelho. Quando eu era muito rebelde, ela me trancava dentro de casa, ficava falando da Bíblia para mim. Eu queria matar ela, né? Mas adiantou, né? No fim eu chorava, tudo mais, eu ia para a rua igual. E ela sempre esteve muito perto, mas eu nunca consegui pedir ajuda. Nunca consegui falar, expressar o que eu estava sentindo verdadeiramente, né? Olha só como é importante, né? Quantos jovens que nós temos na igreja que muitas vezes não conseguem pedir ajuda. Estão ali, estão frequentando, estão até participando da ceia, batizados já, porque... É como se fosse um clube, vamos dizer assim, né? E aí tu te sente parte daquilo e te sente na obrigação de estar ali. Eu não via as pessoas mal, entendeu? Não via as pessoas com problemas. Então, eu achava que a igreja, todo mundo estava bem. E eu estava bem também, só que, na verdade, eu não estava bem. E tu te sentia mal por não estar bem. Mas eu não expressava, né? Não conseguia pôr isso para fora. De maneira nenhuma. O pastor, né? Hoje ele é falecido, mas... sempre esteve perto, a gente era muito próxima do pastor, da esposa dele, dos filhos, e eu nunca pedi ajuda. Sempre tinha aquela aparência de, jovem é direitinho, né? Eu estudava, trabalhava, tudo. Tinha uma vida aparentemente perfeita, tudo certinho. Só que aconteceu com uns 20 anos, eu achei que ia conseguir manter uma vida sem Jesus, porque o diabo vinha e falava para mim, mas se é para estar na igreja desse jeito, então sai fora. Muitos ouvem isso. Eu já ouvi um jovem me disse assim, se é para mim estar na igreja e tá errado, então nem vou. Nem isso mesmo. Não vou ficar em pecado lá dentro. Exatamente. Todo mundo lá e eu desse estado, então eu vou sair. Fui me afastando. Mas tu cometia algum pecado mesmo ou tu só pensava? Eu era muito... Hoje eu sei, né? Que eu era muito atacada nos meus pensamentos, irmã. Muito atacada. E eu não vigiava. Eu falei, tem que vigiar. Mas o que é vigiar? Mas não conseguia... Não, tem que vigiar, amém? Só que eu não ia perguntar o que é vigiar. Não tinha muito contato com a palavra. Não tinha o ensino. Tinha um ensino, mas, né, jovem, muitas vezes, estava ali disperso. Só de corpo presente, né?
E aí o que aconteceu foi que eu disse, se é para estar assim na igreja, então eu vou sair fora. Falei para a mãe, mãe, não vou fumar, não vou beber, fica bem tranquila. A primeira coisa que eu fui fazer foi procurar minhas amigas. Elas vieram atrás de mim, na verdade, né? Não precisei nem chamar. Dá o endereço e tudo, né? É incrível. E aí eu já parei de estudar, eu fazia magistério, já parei de estudar, parei de trabalhar. E já comecei a andar na rua. E ajudava a mãe muito pouco em casa. E a mãe tinha que trabalhar e tinha mais uma criança pequena que tinha que cuidar. E eu na rua. Até que eu voltei a fazer uso do cigarro, comecei a fazer uso de bebida alcoólica. Voltei, eu tive de novo um contato com cocaína e caí no crack. Antes da gente entrar nessa parte, Sandra, a tua palavra para esses jovens, que talvez você, não só jovens, né? Talvez você tá aí na sua casa e pensando, se é para estar desse jeito, então eu vou sair. Qual é a tua palavra para essas pessoas? Peça ajuda. Peça ajuda. A palavra nos orienta a pedir ajuda. A ter alguém para nos orientar, né? A gente é discípulo, a gente precisa ser discipulado por alguém. Nós precisamos de um auxílio, né? Ninguém sabe tudo. E a gente precisa, principalmente o jovem, irmão, precisa entender o que é a vida de um cristão. Porque tem gente que acha que cristão é estar sempre bem. E não é. Exatamente. Vai ter os teus momentos, mas tu vai vencer com o Senhor, com Jesus. Mas tu precisa, muitas vezes, dessa instrução, desse empurrãozinho. Como é que é vencer com Jesus, né? Eu glorifico a Deus pelo nosso ministério hoje, feriado. Os jovens estão no acampamento. Olha só que coisa linda, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos um ministério que é baseado na palavra de Deus. Procura viver a palavra, né? Então, a gente procura. Só que existem jovens que talvez estão nessa mesma situação. Ou talvez você, que não é do Ministério Restauração, você é de um outro ministério, está passando por isso, né? Procura ajuda. E muitas vezes é aquela questão, como é que eu vou falar? O que vão pensar de mim? Exata. Aí é que é o ponto. Eu ando tão direitinho, aí vou dizer quem eu sou. Mas então, ora e pede para Deus dirigir alguém para conversar contigo, uma pessoa que daqui a pouco tu vai ter segurança, que não vai ficar te julgando. Deus já tem alguém preparado para te ajudar. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos. Todos. E foi isso que aconteceu no desafio. Tinha alguém me acompanhando. Aí eu consegui sair daqueles conflitos que eu vivia na igreja. Aí eu comecei a entender, não, a vida do cristão não é só flores, como eu achava que era, que eu tinha que sempre estar bem. Esqueceram de pregar para ti aquela parte, no mundo tereis aflições. Essa parte da Bíblia não. Mas era uma coisa muito minha, né? Na verdade, o diabo foi muito ardiloso, assim, Ele te cegava para o que convinha. Hoje e fazia tu ouvir só o que eu era engodada pelos pensamentos, na verdade, lançados por ele. Que, na verdade, eu não conseguia rebater, né? Estava perdida ali. Mas glória a Deus por tudo, porque hoje tu pode ajudar pessoas que passaram pelo que tu passou, né? E muitas pessoas que passaram, muitas irmãs que chegaram lá, que a gente atendeu quando a gente já estava na direção, o mesmo conflito, as mesmas questões. Para ver que não é uma coisa que era só tua. Não. Não era uma coisa que muitas vezes muitos passam por isso. A irmã Adriana Vargas colocou aqui, a importância da igreja abraçar e apoiar a nossa juventude. Olha só, nós temos aqui muitos videologados. Olha só, tá bem bonito esse nosso chat hoje. Estamos aqui... Eu não vou começar a falar nomes, senão eu vou ficar só falando nomes, né? Falar só da irmã Adriana e aqui o irmão Paulo Tadeu, nosso coordenador, que também está conosco. Glórias a Jesus. Aleluia. Tem aqui um comentário da irmã... Cadê a irmã Franciane? A irmã Franciane e o irmão André também, eles têm um testemunho tremendo. Uma hora, se o pastor deles permitir, nós vamos trazê-los aqui, se Deus assim permitir também, né? A irmã Franciane colocou aqui, cadê o comentário aqui? O irmão Caio foi uma bênção, foi o instrutor do meu esposo, o irmão André, foi um exemplo para ele. Glória a Deus. A irmã Elaine também colocou aqui, São Leopoldo Oeste, ligado, glória a Deus pela vida do irmão Caio e sua esposa. Estivemos levando dependentes no Desafio Jovem de Três Coroas e fomos muito bem recepcionados pelo irmão Caio sempre. Aqui a irmã Paula também, a irmã Sandra foi minha monitora por alguns dias que passei pelo Desafio em Três Coroas. Glorifico a Deus pela obra que Deus fez na sua vida. Tive o privilégio de conhecer o trabalho desta serva de Deus. Que coisa mais linda, né? Também aqui o Desafio Jovem de Três Coroas também está conosco. Glória a Deus. E bota aqui nossa alegria em ver este casal abençoado testemunhando a vitória da recuperação através do poder de Deus. Nosso abraço a todos. Irmão Juan também. Muita gente aqui. Fazia tempo que eu não via. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Glórias a Deus. Irmão Paulo Tadeu também coloca aqui, casal abençoado. Temos bastante videologados. Não esqueça de compartilhar essa programação. Mas tem que ser rápido hoje, né? Estão pedindo aqui a parte 2, mas é que é muito difícil de conseguir pegar eles. Gente, assim, é muito difícil mesmo. Faz, que
que a gente está tentando, né, Sandra? Muito Faz tempo. bastante tempo que a gente está tentando, mas glórias a Deus que conseguimos. Aleluia. Vamos lá de novo, então. E aí? E aí tu Eu caiu saí nas drogas? da igreja e aí voltei a usar a droga e caí no crack. E aí eu fiquei muito mal, eu fiquei muito debilitada, fiquei muito doente, fiquei no último da depressão profunda, E a tua mãe? desesperada. Mas via a minha situação, mas não sabia que eu estava nas drogas. Só que eles estavam vendo de longe que eu estava, meu Deus, estava morrendo, estava definhando. E- Continuava morando com ela? Não, eu já estava morando em outro lugar. E aí o que acontece? Eu morava perto da casa do meu pai. E o meu pai ficou sabendo da minha dependência. E aí ele disse para mim, me lembro até hoje das palavras dele. Amanhã eu vou dar uma caminhada por ti. Eu disse, o que ele vai fazer, né? Meu Deus do céu. E ele me levou também num café convívio, que nem o Caio, abriram uma oportunidade e eu fiz uma reunião só. Só Deus faz isso. Eu fui bem mal, eu tinha usado droga, não estava entendendo praticamente nada do que estava acontecendo. Só concordando com tudo. E eles só diziam assim, tu quer ir para lá? Tu quer ir? Lá é tratamento de choque. Eu disse, não, eu vou. E aí eu fui numa segunda lá e na terça eles me levaram para o café convívio, né? Mas eu fui realmente, vou ficar lá um mês, né? Aí cheguei lá, eles conversaram, vou ficar 6 meses. Cheguei lá, o Senhor conquistou meu coração. Eu fiquei 8 anos. Aleluia. Mas lá eu Glórias me a Deus. deparei com quem eu era, irmã. Aí eu fui saber que eu tinha um caráter. Que eu precisava moldar esse caráter. Que isso era o evangelho, entendeu? É ser como cristão, é ser como Cristo. E para isso eu preciso mudar, eu preciso entender. Entender que eu Deus tem preciso que me trabalhar na entender. tua vida. Exatamente. Eu preciso me aceitar, eu preciso me perdoar. Eu preciso ser curada. E tudo isso foi processo que eu fui vivendo lá dentro. E que foi bem difícil, irmã. Né? As irmãs tiveram um trabalhinho comigo assim mais, né? Mas venceu. Jesus venceu. Glória a Jesus. Só Deus faz isso. Olha, ele faltando 18 minutos para encerrar a programação. Misericórdia, como passou rápido. E como é que foi o casamento de vocês? Queremos saber. Bom, o que acontece, né? A gente, então, estando dentro do Desafio Jovem lá, a gente primeiro houve a entrega, né? A Bíblia diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, Ele fará. ele tudo fará. Então, a gente... essa questão de casamento é uma coisa que tem que ser de Deus mesmo, sabe? Não, dificilmente assim vai acontecer de ser do homem, né? É uma coisa que é de Deus, porque não existe contato, né? Não existe contato. Apenas depois que tu se torna um líder lá dentro, que daí tu vai começar a ter contato com as líderes, uma coisa bem de obra assim, mesmo, bem sabe? rápido. Bem Superficial. então, e aí com o passar do tempo, tu vê as histórias, né? Os testemunhos, tinha lá... Aí já ligou a anteninha. E aí Quem tu sabe, sonha, né? quem sabe a minha história pode ser a próxima. A gente vê os irmãos, tinha na época, não vou falar aqui, senão acaba a gente não falando todos os casais, né? Mas tinham bastante irmãos lá que estavam muitos anos já e... O Sica e a irmã Michele, né? Não, eles estavam ainda... Estavam lá, a namorando. Michele foi minha monitora. Quando eu estava lá, pelo menos eles estavam no namoro, eles não tinham casado ainda. Então eles eram o que eu olhava e pensava. Eu me lembro que nós ia para a roça e aí nós largava o irmão Sica lá embaixo, lá no pé do morro, o feminino era lá em cima. E o irmão Sica subia correndo, né? Bem arrumado, feliz, né? E eu me lembro que todos os irmãos ficavam olhando para ele, né? Eu acredito que todos os irmãos pensavam a mesma coisa. Um dia vai ser eu, Abre né? a porta, Jesus. E aí, mas é um processo, né, irmã? A gente brinca assim, mas não é algo fácil. Porque Deus ele vai sondar o nosso coração, né? Ele vai ver onde é que está o nosso coração. E aí a gente ficou... Eu, falar de mim, né? Eu estava lá já há alguns anos. E aí um dia, eu me lembro que um irmão... Eu fui conversar com um irmão, né? Dizer para ele que eu estava acho que com uns 4 anos de casa. E eu procurei o irmão Milton e disse, irmão Milton, estou orando por uma irmã. E aí, irmão Milton, quem é a irmã? Ele disse, a irmã Sandra. E ele disse, então vamos orar. Né? Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas oramos, né, irmã? Porque não falou nada para ela nem... Não é assim, irmã, não é. Essa questão de cupido aí não é. A irmã Adriana assim. Colocou aqui, a irmã Adriana Vargas, casamento no Desafio Jovem para cristão de verdade. Não. Mas Deus me mostrou, irmã.
Só que eu repreendia em nome de Jesus, não aceitava, mas está repreendido, Senhor. Tem que fazer a obra de Deus, não quero, mas que isso, está amarrado. É do diabo esse pensamento, sai. Não, eu não queria nem o pensamento, né? Porque eu queria fazer a obra de Deus, né? Até quando o irmão foi conversar comigo, ele disse, qual é o projeto? Eu disse, não, fazer a obra de Deus, esse é o projeto. Mas tem um irmão orando, né? Só do irmão vir falar comigo já dava para ver que era de Deus. Eu disse, não, mas então a gente vai orar para ver se é de Deus. Ele disse, mas não tem que orar. Eu disse, não, mas nós vamos orar, então. E aí a gente orou e Deus confirmou. E aí, peraí, vamos ver os detalhes aqui. E aí, irmão Caio? O senhor foi lá e falou com o irmão Milton, e aí? Daí ele falou... Quanto tempo orando? Ele falou para mim orar, e aí depois que eu orasse bastante, era para mim conversar com o irmão Jorge. E aí eu acho que aí a coisa ia ficar mais complicada, né? E aí, porque o irmão Milton já era mais, digamos, mais próximo, assim, né? E o irmão Jorge já ia ser o veredito, né? E aí, a partir do irmão Jorge, a gente ia saber o que iria acontecer. E aí, eu acho que eu orei em torno de 1 ano. Não sei se chegou a dar bem 1 ano, assim, orando. 1 ano só orando sem falar com ela. E aí um dia eu falei com o irmão Milton, eu orei bastante, aí eu vou procurar o irmão Jorge, vou falar. E ele disse, não, então tá, procura o irmão Jorge, fala com ele. E aí num domingo, tem o culto da família, né? E geralmente quando tem o culto da família, o irmão Jorge vai fazer alguma coisa, vai olhar como é que tá as coisas, vai, né? E aí quando ele chegou, eu disse, irmão Jorge, preciso falar com o senhor hoje. E ele disse, tá bom, meu filho, que horas? E eu disse, pode ser na hora do culto da família? Pode ser. E eu me lembro que a gente sentou no meio do pátio, em frente à segunda fase. Bem no meio do pátio. Lembra todos os detalhes, olha só. Bem em frente à segunda fase ali, nós sentamos no meio do pátio com 2 cadeiras. E ele disse, pode falar, meu filho. E aí eu disse que estava orando pela irmã Sandra. Só que ele não te deixa nenhuma expectativa, né? Ele é bem tranquilo, assim, ele não te deixa nem pensando que sim, nem que não. Ele disse amém. Te deixou na dependência de Deus. Sai orando. Ele levanta as mãos e diz assim, vamos orar, meu filho, vamos orar. Né? Ele faz bem assim. E aí continuamos orando daí, né? Eu continuei orando. E aí eu acho que ele conversou com o irmão Milton. E aí eu acredito que foi quando o irmão Milton foi lá conversar com a irmã Sandra, né? E aí, irmã Sandra? E depois o irmão Jorge foi falar comigo, dizer que fazia muito gosto. O que eu achava? Eu disse, não, eu gostaria, né? Ele disse, não, a gente faz muito gosto. Aí ele pediu para mim marcar com meu pai, para o Caio pedir a minha mão para o meu pai. E ele ia marcar com a mãe dele, porque a mãe dele também tinha que estar presente. Mas tu entrou em choque no primeiro momento, tu ficou? Quando tu recebeu a primeira notícia? Não, Deus já estava me mostrando, né? Eu já vim orando, a Josineia já estava em propósito comigo. O irmão Milton já tinha falado comigo, né? Então eu estava... Quando o irmão Milton chegou para falar contigo, qual foi a tua reação? Eu falei que eu ia orar. Ele, no final de tudo, ele me perguntou, tá, o que tu vai fazer? Tu vai orar? Eu disse, olha, o senhor está falando para mim orar, eu vou orar, então. Obediência, né? Mas, na verdade, eu não queria casar naquele momento, não queria namorar nem nada, eu queria fazer a obra, eu estava convicta naquilo ali, né? Olha só, a Bíblia diz assim, deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja do teu coração. Tu queria ter uma família. Muito, irmã, ter um esposo. Eu sempre sonhei, assim, namorar direitinho, noivar, casar direitinho, casar de vestido. E Deus fez tudo conforme eu estava ali falando ali antes, né? Exatamente como eu sonhei. Olha só, ela se entregou para Deus, buscou a alegria dela em Deus e Deus pelejou por ela. E aí? Aí o meu pai foi, o Caio pediu a minha mão pro meu pai. A gente ficou nervoso, meu Caio? Não fiquei, né? A gente já estava bem estruturado lá dentro, que a gente se depara com tanta situação lá dentro que tu cria uma certa estrutura nessas questões, aquilo ali é barbado. Não. Aí eu me lembro que Pra ele, né? Eu tava, né, quase desmaiando. O meu sogro ainda veio, né, com aquele papel de pai, da uma de durão, assim, né? Ele veio... Mas eu tava bem tranquilo, né? Eu tava bem tranquilo ali, conversei com ele. Mas estava bem à vontade, assim, a situação. Dava para ver, assim, que Deus estava naquele negócio, sabe? Minha mãe ali, chorando bastante. Minha madrasta dizia, assim, dá para sentir, assim, parece que ele é da nossa família. Ai, que lindo. Que tava bem tranquilo, sabe? Aí a gente começou a namorar, nós namorava de 15 em 15 dias, irmã. Nós se via de 15 em 15 dias. A Ana botou um comentário aqui no chat. Sim, a Ana Oliveira, chimarrão. A Ana Oliveira acompanhou tudo. Ela botou aqui, foi lindo ver a Sandra preparando o chimarrão para esperar o seu esposo. Tenho certeza que Deus falou com muitas internas. Nós tomávamos alguns litros de chimarrão. E assim daí, irmã, aí iniciou o namoro, né? Aí como é que funciona o namoro? É uma visita de 15 em 15 dias, uma visita de 3 horas,
3 horas, 3 né? horas e meia. Uma visita de 3 horas e meia, cada um numa cadeira sentado de um lado, né, com uma distância, como se fosse hoje, né, o distanciamento social, era quase o que nós tínhamos, né, só que não era tempo de pandemia, né, mas tínhamos o distanciamento social um do outro. Mas não precisava usar máscara, né? Não precisava usar máscara. E aí, uma carta por semana. Que a carta era lida, inclusive. As cartas eram lidas, Os líderes liam antes de passar. aprovadas ou reprovadas, né, às vezes as minhas cartas voltavam, né. Irmão Caio, tua carta é muito apaixonado, irmão Caio. Né? E eu a carta era quase uma bíblia, entendeu? Era um versículo, motivação. Tinha que essa era escrever uma nova carta, né? Então... Botava coraçãozinho? Não podia ser muito, podia, não. Olha só. Tinha que ser uma coisa bem... Firme. E aí foi ali 1 ano, né? 1 ano e 2 meses. A gente noivou. 1 ano e 2 meses de namoro nesse processo. E aí noivamos... E aí mais 1 ano, né? O noivado não mudou nada do namoro, né? A não ser a aliança no dedo direito. Continua a mesma coisa. Né? Mas mesma coisa, visita de 15 em 15 dias, uma carta por semana, mesmo processo. Nada de coraçãozinho? Nada. Não, depois de 10 meses aí a gente casou. Deus abriu para a gente casar depois de 10 meses. Mas total foi 2 anos, então, depois que iniciamos o namoro para casarmos. Bem certinho. Né? Fora o tempo que tu passou orando. Fora o tempo de oração, né? Mas é importante. E é muito valioso, irmã. Né? A gente tem uma história linda para contar para o nosso filho. Exatamente. Hoje em dia a gente vê as coisas acontecendo muito fácil, né? Então, e não se... E muito rápido. As pessoas acabam muitas das vezes assim não se conhecendo, não sabendo de fato se é de Deus, se aquilo está na vontade de Deus. Muitas pessoas às vezes nem oram, né, irmã? Não oram para saber se Deus está na frente. E é complicado isso, né? Mas e aí depois acaba no divórcio. E hoje, como a gente tem mais 10 minutos, temos nós temos mais 10 minutos de programação. Como hoje está a vida de vocês fazendo a obra? Depois que vocês saíram de lá, como é que foi? Depois que nós saímos, irmã, depois de casado, a gente ficou 3 anos. 3 anos. Ficamos 3 anos ainda lá dentro, fazendo a obra, trabalhando. E aí saímos em 2017, né? 2017, já fomos direto para Montenegro. Já iniciamos a congregar lá no Ministério de Restauração, pastor Marcos. E hoje nós estamos lá, estamos, né, abençoados por Deus. A gente cuida da congregação de Brochir, que é da nossa área, ali perto também. Glória a Deus. Estamos bem enganjados assim, na obra de Deus. São bem envolvidos, né, irmã Sandra? Deus tem Tanto que eles não têm tempo para nada. A gente trabalha bastante também. Glória a Deus. Deus tem feito, irmão, bastante coisa em nossas vidas, assim, né? A gente... Deus, na verdade, ele está sempre agindo, né? Aquele que em vós começou a boa obra, né? Ele há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Então, dia após dia, a gente continua aprendendo, a gente continua né, sendo trabalhado, moldado por Deus, né? Estamos ali, cuidamos de uma congregação, o Senhor tem abençoado, né? Pela misericórdia de Deus, né, irmã? Que Deus nos deu essa oportunidade. Na verdade, é um referencial, né, irmã? Quem precisa de ajuda, vai na igreja, é direcionado para o irmão Caio. No meu trabalho, as pessoas me procuram. Entende? Deus fez a gente um referencial, né? Uma placa de alerta, né? E quando Deus falava que ia fazer isso na tua vida, tu não acreditava? Não. Quando eu estava no meu período de recuperação, eu pensava, capaz que eu vou conseguir ficar que nem essas mulheres aí, não consigo nem orar. E mal Deus consigo fez. Dobrar meu joelho e ficar ali. E Deus fez, irmão. Então Deus faz. E quando tu estava lá no mundo, será que a tua mãe imaginou o que Deus ia fazer na tua vida? Na verdade, a minha mãe passou um tempo desviada, mas ela voltou para a igreja. E quando eu fui para o desafio, ela disse para mim, eu liguei para ela, meu pai passou, eu não ia nem contar para ela. Meu pai ligou para ela e deu o telefone, né? Esse foi muito tremendo também. Eu disse, mãe, o pai está me internando. Ela, ué, como assim? Eu disse, mãe, eu estou usando droga. Ela, Sandra, mas como, Sandra? Eu disse, mãe... Ela nem sabia nada. Não, eu disse, a mãe, assim, é só isso. Eu tô indo lá, o pai vai me internar e deu. E aí ela disse para mim que tinha tido um sonho comigo. Antes ela tinha me dito, Deus falou para mim que vai dar um jeito na tua vida. E eu disse, vai dar um jeito, tem que ver o estado, tu nem sabe de nada que está acontecendo com a minha vida. Ela disse, mas Deus me falou que vai arrumar a tua vida. E nisso ela estava na igreja já? Sim, sim. E ela disse que teve um sonho comigo, que eu estava sentada num gramado com um monte de mulher. Que coisa linda. E Deus já estava mostrando para ela. Glória a Deus. Deus. Eu lembro que aquela semana, como eu já era da igreja antes, da Assembleia, eu via os desafios iam lá. E eu via aqueles irmãos e eu escutava os hinos.
E eu me lembro que aquela semana que aconteceu todo esse problema, que eu acabei indo para o desafio, eu cantava muito na minha cabeça aquela música do desafio. Eu sempre pensava, essa música é do desafio jovem, mas eu não me apercebi. Na verdade, Deus já estava preparando todas as coisas, né? Foi bem tremendo, assim. Deus, ele sabe como agir, né? E hoje tem um fruto, né? Tem o fruto. Um frutinho. Um frutinho. Ele não pôde vir, né? Ele é muito ativo. Ele é muito né? demais. Nós ia ter que se revezar aqui um né, com o outro. Aí ficou com a titia hoje. Daí ficou Qual o nome dele e que idade que ele tem? É o João Olavo, ele tem 2 anos. Ele é uma benção, irmã. Ele ora. Servo de Deus, né? Servo de Deus. Ele ora, ele canta. Agora ainda recebi um vídeo agora há pouco dele orando pelo papai e pela mamãe para Deus abençoar. Olha só. Ora pelos coleguinhas da tia, que ficam na tia, ele é uma benção. Levanta a mão na igreja, diz bendito serás ao entrares. Está bem enganjado na obra também. Somente Deus faz isso. Só Deus. Bagunça um pouco também, né? Um pouco, bastante, um pouco, né? bastante. Um pouquinho. Tem que ser, é a energia, né? Ele tem energia, né? Tem muita saúde, graças a Deus. Glória a Deus. Irmão Caio, tua palavra final, então, para as pessoas, assim, quem sabe tem um familiar que ele está vendo o familiar naquele estado e acha que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Qual é a tua palavra para essas pessoas? Olha, a minha palavra é que existe solução, né? Existe sim esperança. A gente está aqui com o trabalho do Ombro Amigo, dentro do Ministério de Restauração. Está aí o número de telefone. Você que está com algum problema, passando por dificuldade, algum familiar, não sabe o que fazer, né? De repente tu olha ao redor e não encontra a saída, né? Eu acredito que você procurando ajuda, você reconhecendo que precisa de ajuda, você vai encontrar saída, você vai encontrar solução, né? Nós estamos aqui hoje como um testemunho vivo, né, de que Deus tem poder, né? Deus tem poder para restaurar, para libertar, para fazer coisas novas, né? Então a gente deixa aqui essa mensagem, né, para você que está nos assistindo ou vai nos assistir ainda, que você não desista, né? Não desista do teu familiar, não desista de você, né? Creia que Deus pode fazer muitas coisas. Este trabalho ele é muito importante, né? Este trabalho de apoio aos dependentes químicos, aos seus familiares, é algo essencial, né? É essencial para que uma pessoa possa alcançar uma libertação, né? Para que Deus possa encontrar espaço para agir, para libertar e para desfazer com as obras do diabo, né? Tem um telefone para contato, procure ajuda, né? Vá numa igreja mais próxima de você, peça ajuda e Deus vai operar em nome de Jesus. Amém. Irmã Sandra? Reforço o que o irmão Caio falou e queria deixar aquela passagem bíblica que diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo, abundantemente aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que às vezes a gente está como aquele homem na porta do templo, né, pedindo uma esmola, e Deus ali tinha muito mais para ele. Queria que ele entrasse saltando no templo. E ele estava ali só pedindo uma esmola. E a gente às vezes só quer uma esmola e Deus ele tem muito mais. Né? Como o irmão Caio falou, a gente é um testemunho vivo. Deus fez muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor fez abundantemente nas nossas vidas. Jamais imaginaram. Não imaginava. Jesus fez. Que coisa linda isso. E você que precisa de ajuda, que tem um familiar que precisa de ajuda hoje, segunda-feira, tem atendimento do Ombro Amigo Restaurando Vidas em muitos núcleos. São 8 núcleos com atendimento hoje, na quarta-feira aqui da sede. Então, entre em contato conosco, 981-16-4162, é o telefone geral do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Você vai ser atendido ali pelo irmão Paulo Tadeu, nosso coordenador, e ele vai te direcionar para o núcleo mais próximo de você. É muito importante pedir ajuda. Muito importante. Não dá para deixar chegar no limite. Não. Mesmo que o teu familiar não queira ajuda. Digamos que ele não quer, eu não quero ajuda. Mas vem você para aprender a como lidar com essa pessoa. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de reconhecer que está com esse problema dentro de casa. Até para motivar para vir junto daqui a pouco, né? Exatamente. Começa a espalhar os folderzinhos pela casa, né? Alguma coisa você tem que fazer. Não pode ficar ali só sofrendo, né? Glórias a Deus. Dá um passo, né? Tem que dar o primeiro passo, né? Tem aquele louvor, né? Do primeiro passo. É verdade. Dá o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Então, busca ajuda. Nós queremos e podemos te ajudar. Estamos aqui para isso. Para ajudar você, para ajudar a sua família. Eu tenho certeza que Deus quer fazer algo, porque Deus é o mais interessado nisso. É verdade. Né?
Certamente hoje, nesse momento, existem pessoas que estão ouvindo essa programação e que estão recebendo algo da parte de Deus. Quem sabe você não é um dependente químico ou não tem um dependente químico na sua casa, mas Deus está falando contigo que pode fazer e quer fazer muito mais do que tu pode imaginar, sonhar. É só tu te entregar para Ele. Amém. Quem sabe tem pessoas que não conseguiram se entregar totalmente para Deus até esse momento, ou que estão passando por lutas como a irmã Sandra passou e que não conseguem buscar ajuda. Pede ajuda. Certamente Deus está falando com pessoas. Amém. E depois nós recebemos os testemunhos, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E mesmo que você assista essa programação depois, não esquece de compartilhar. Compartilha, porque Deus, Ele quer falar. Deus quer falar. Glória a Deus. Temos aí mais um minutinho. Misericórdia. Olha só, o tempo passa muito rápido. Vamos orar então, irmão Caio, por favor. Ora por todas as famílias que têm um dependente químico. Porque é muito complicado, né? É muito difícil, né, irmão Caio? Então, ora por todos os que têm um dependente químico em casa, para que essas famílias tenham força para pedir ajuda. E para que Deus convença os dependentes químicos a pedirem ajuda também, né? Amém. Glórias a Jesus. Vamos orar, então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento, colocando, ó Deus, a vida, Deus, de cada família, Senhor, que está agora neste momento assistindo esta programação, Deus, que está passando por dificuldades, ó Deus, dentro do seu lar, Senhor, com dependência química, Deus. Nós queremos rogar, ó Pai querido, Pai amado, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa, Deus, estar operando, Jesus, dentro destes lares, Deus, que o Senhor possa, Senhor, estar operando no coração, Deus, destas pessoas. Quer seja, Senhor, os dependentes, ó Deus, aqueles que estão, Deus, padecendo no vício, padecendo, Deus, escravizado pelas drogas, ó Pai, ou até mesmo aquele familiar, Deus, que está sofrendo na codependência, Senhor, em que muitas vezes não sabe o que fazer, em que muitas vezes, Senhor, não vê saída para aquele problema que está passando. Nós pedimos a Ti, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, opera, Senhor, nestes lares, opera, Senhor, nestas casas, opera, Senhor, no coração destas pessoas, Senhor, que elas possam reconhecer que Tu és poderoso, Senhor, que Tu tens poder para curar, para libertar, Senhor, para desfazer com todas as obras do diabo. Que elas possam, Senhor, reconhecer, Deus, que Tu podes ajudar, que Tu podes arrancar, Senhor, das garras do diabo. Que elas venham, Senhor, buscar ajuda, buscar auxílio, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, estar agindo, Deus, dentro destas casas, no coração destas pessoas, Senhor, nestes lares. Aqueles que estão nos ouvindo desde neste momento, ou aqueles que estão sendo alcançados, ó Deus, através da oração de um pai, através da oração de uma mãe, de uma esposa, de um esposo, de um filho, de uma filha, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça a Tua obra, Senhor, faça a Tua obra, em o nome de Jesus, ó Deus, nós repreendemos agora toda a fúria do diabo, toda a fúria do inimigo. Entra, Senhor, com providência nos lares, ó Pai, neste momento, em o nome santo de Jesus Cristo. Nós pedimos aqui, Senhor, neste momento também, que Tu possas, ó Deus, estar abençoando a equipe do Ombro Amigo, Senhor, estes guerreiros, estas guerreiras, ó Pai, que não medem esforços, Senhor, para estar ajudando pessoas, para estar, Senhor, levando a Tua palavra, em o nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós pedimos a Ti, fortalece, Deus, a cada um deles, renova, Senhor, a cada um deles, e faça a Tua obra, Senhor, em o nome de Jesus, ó Deus, é o que Te pedimos neste momento, e Te agradecemos, ó Pai. Aleluia, Jesus. Vamos nos despedir, amém, então, Senhor, glória a Deus, com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você